Bem, boa tarde. Meu nome é Fernanda, como foi dito pelo Alan, né? Eu trabalho atualmente hoje na Penske. A gente foi até estranho, né? A gente veio em 2 palestrantes aqui, trouxe meu colega, que é o Valdemir, né? Eu fiz questão de trazer o cliente, tá? Porque acho que muitos aqui já ouviram falar do Lean, né? Eu tenho 12 anos de experiência na área de Lean. Já participei, na verdade, de implementação de cultura e o nosso objetivo é satisfazer o cliente. Então eu trato os nossos funcionários Penske como nossos clientes. Não só nossos clientes fora, mas também como nossos funcionários. E o Valdemir é o meu cliente, tá? Então eu fiz questão de trazê-lo para que ele fale o sentimento, o que foi depois, né, da implementação do simulador. Né? Então eu vou falar sobre a modelagem e simulação alternativas para case, tá? E aos pouquinhos eu vou apresentar um pouquinho qual que foi o projeto. A gente sempre divide, né, o estado atual, como estava, né, e como que ficou, que foi o estado futuro, que o Valdemir vai me ajudar nessa parte, tá? Bem, essa aqui é a pauta de hoje, tá? A gente sempre costuma, até estou usando a nomenclatura Kaizen, tá? Lá na Penske a gente começou a implementar essa cultura ano passado. Eu tenho cerca de 2 anos e 3 meses dentro da Penske. A Penske já existia uma metodologia de melhoria contínua, mas a gente não envolvia a operação, né? Ficava muito fechado no mundinho, melhoria contínua. Então, eu entrei, né? Tem 2 anos, a gente começou a implementar no ano passado, e a gente começou a envolver a operação para fazer esse Kaizen. Foi por isso que entrou a Belge e esse Kaizen, tá? E depois eu vou falar sobre o estado atual e o estado futuro. Bem, apresentando rapidamente, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar do nome Penske, né? Corporação Penske. Inclusive nós temos um cliente aqui, não sei onde ela está sentada, a Natura, né? A Natura é um dos nossos clientes, né? Ela estava aqui, né? Por aqui. A Penske, ela não é, a gente não divulga muito nome no mercado, né? Então eu vou contar rapidamente a história, tá? Tem alguns slides, mas eu vou ser bem breve para a gente ir no estudo de caso realmente, tá? Bem, ela fica em Michigan, né? A nossa matriz. Ela tem cerca de 47 mil colaboradores no mundo inteiro. E a gente está presente aí, né, em 3.300 localidades do mundo inteiro, ok? Bem, nós temos algumas plataformas, tá, dentro da Penske. Vou mostrar algumas, e quando eu mostrar, talvez algumas pessoas vão se lembrar, vão se recordar, né? Quando fala da Penske, geralmente as pessoas perguntam: você é desse segmento? Não, não sou desse segmento. Eu e o Valdemir, nós somos dessa plataforma, tá? Que é a plataforma de logística, né? O que é essa plataforma logística? Cuidamos do armazém, a gente fala do warehouse do cliente, e da parte de transporte. Nós estamos situados nesse segmento. O Valdemir, ele vai contar um pouquinho daqui a pouquinho, né? Qual é o conhecimento dele. Ele trabalha mais na parte de warehouse. Eu, como sou corporativo, né? Faço parte da equipe de melhoria contínua. Eu atuo tanto na parte de warehouse e na parte de transporte, tá bom? O outro segmento é automotivo, né? A gente tem isso muito forte lá nos Estados Unidos. No Brasil nós não temos esse segmento, tá? O único segmento que nós temos da Penske no Brasil é esse segmento aqui que eu comentei, tá? Então o que é esse automotivo aqui? Nós temos concessionárias baseado lá nos Estados Unidos que eles vendem automóveis, né? Inclusive a gente tem uma parceria muito forte, né, com a Ford. Não sei se tem alguém aqui trabalhando na Ford, tem alguém? Acho que não, né? Mas nos Estados Unidos é muito forte essa parte, né? Um outro que eu acho que muitos vão se lembrar, vão se recordar, quando falar, trabalho na Penske. Mas você que trabalha na Indy, né? Não, não trabalhamos na Indy, mas é uma plataforma da Penske, tá? Que a equipe de performance, não sei se alguém já ouviu falar, time Penske, né? Então quando vocês ouvirem, é uma plataforma da Penske, tá? Também faz parte da nossa corporação. E o último aí, né? É a questão de Private Equity. Não sei se o pessoal sempre comenta, né? Quando fala da Penske, também é uma coisa que o pessoal se recorda. Aqueles caminhões, é baseado também lá nos Estados Unidos, de vez em quando aparece o caminhão da Penske, aqueles caminhões amarelos, né, em filmes. Eles trabalham também alugando caminhões para o pessoal fazer mudança. Então, essa é a plataforma, são as plataformas que a Penske trabalha, tá? Até para vocês, antes da gente entrar no case, é interessante saber um pouquinho como funciona. Nossos produtos, aí entra a parte de logística, que é o ramo que eu e o Valdemir trabalhamos. Um dos segmentos que é um dos cases é a questão do DCM, né? A gente fala que é o nosso armazém. O que é o armazém, né? Receber, armazenar, separar, fazer o pick, fazer expedição. O próximo é a questão que a gente fala de TM, né? Que é a nossa gestão de transporte. Nós temos 2 situações. Uma que a gente cuida do armazém do cliente e outra também que eu faço o transporte, né? E também tem a situação que eu só cuido do transporte. Que etapa que eu atuo? O material está lá na expedição, lá na doca. Eu vou cuidar
que esse material chegue até a porta de vocês no caso. Então a gente tem uma equipe preparada para isso também. E o último, também temos uma equipe preparada, né? Que nós temos uma equipe de engenharia e a nossa equipe comercial, que eles atuam dentro dessa parte de consultoria. Então eu tenho um cliente, principalmente na questão de bid, né? Que são as nossas cotações. Nós estamos participando de bid de algum cliente, né? Vocês querem trabalhar com a Penske. Ah, mas eu tenho dúvida de como eu vou formar o bid. Eu tenho uma equipe preparada que pode dar consultoria para vocês também. Tá bom? Então são esses segmentos que nós trabalhamos hoje na Penske Logística aqui no Brasil, ok? Dentro daquelas outras plataformas e sim outras atividades. Principais clientes. Esse aqui são os nossos principais clientes. Está um pouquinho desatualizado. Porque nós temos agora, nós estamos inclusive startando novas contas. Estamos startando 2 contas de transporte, né? Uma começou ontem, no caso, e a outra já começa segunda-feira que vem, né? E temos outros clientes aí em andamento. Resumindo, né? Nós somos fundados em 1998, apesar da gente ter a matriz lá nos Estados Unidos, igual eu comentei com vocês, aqui no Brasil nós temos autonomia total. Então, o poder de decisão está aqui na nossa mão, apesar de a gente responder para eles lá também, tá? E estamos com em torno de 19 clientes, apesar que eu comentei com vocês, está um pouco desatualizado, a gente vai atualizar porque começou a conta ontem praticamente, tá? E aqui no Brasil são cerca de 1.800 funcionários, emissão de CTE, né, por mês em média a gente emite 45 mil, né, que é aquele documento que a gente manda junto com a carga do cliente. Então nosso transporte tem essa média de emissão. 850 mil itens movimentados, que é a área que o nosso amigo Valdemir trabalha, né? Nossos armazéns, ele mede aí, faz essa movimentação nessa quantidade. E a gente, um ponto interessante, se vocês olharem aqui, a gente tem segmentos de vários, né? Segmentos diferentes de vários clientes. A gente tem uma flexibilidade em questão de adaptação. E aí eu entro amarrando junto com esse último aqui, né? Nós temos 2 opções, tá? Então, se o cliente vem trabalhar com a gente, eu tenho meu armazém. Você consegue trabalhar no meu armazém? Conseguimos. Eu não tenho armazém. A Penske também consegue alocar, né? Fazer uma alocação de um local e a gente trabalhar nesse armazém também, tá? Então, basicamente, esse era o resumo da Penske, tá? Agora, vamos entrar de vez no case, né? Antes de começar o Kaizen, tudo começou, na verdade, que a gente começou a implementar o Kaizen ano passado, né? Que é a metodologia de melhoria contínua. E nós começamos a aplicar os treinamentos. Então, quem aplica os treinamentos lá no caso sou eu, né? Eu vou disseminando a cultura. E a operação, na hora que começou a falar de melhoria contínua, começou a olhar para a operação. Começou a olhar as oportunidades de melhoria. E foi aí que surgiu. Olha, eu tenho um problema aqui, eu queria que você desse um pulo para ver se realmente procede. Por quê? Eu sempre prego isso dentro da operação. Não tratamos reclamações, casos pontuais. Então eu preciso olhar o seu indicador. Deixa eu olhar como que estão os números, né? Foi aí que nós vamos olhar os números, né? Aí a primeira coisa, chegamos lá, vamos olhar o layout, né? Qual que é a área, né, que você quer trabalhar? Só para vocês entenderem, né? Aqui, o Valdemir depois vai explicar com um pouco mais calma, aqui é a nossa inbound, nossa outbound, e essa aqui é a área que nós propomos o estudo, tá? Era o gargalo. Então o que acontecia? A gente recebia aqui os nossos pallets e a gente movimentava para essa área, né? É uma preparação, que eu fazia uma preparação ali dos itens em pallets, para depois eu já levar para a parte de expedição. Só que quando chegava aqui nessa área, existia um gargalo, né? Por quê? Se vocês perceberem, aqui a gente não tinha, apesar que daqui a pouco eu vou passar, quais são os produtos que nós trabalhamos nessa empresa, tá? A gente não tinha doca dedicada, por exemplo, para alimentos, para produtos inertes, que são considerados plásticos, travesseiros, né? E outros itens que nós trabalhamos. Nós não tínhamos essa doca dedicada. Então o que acontecia, né? O funcionário, por exemplo, aqui vamos supor que a rua de alimentos. E a minha doca de alimentos, o caminhão encostou nessa doca. Então o que eu tinha que fazer? O meu funcionário, né, pegava um pallet dessa doca e vinha caminhando até aqui. E vamos supor que a minha posição era a última. Então, observe o tanto de caminhada que ele teria que fazer. Então, existia um gargalo muito grande. Uma pela questão de caminhamento, né, pela caminhada que ele tinha que fazer, e pela questão da largura das ruas. A rua era tão estreita que não dava para passar 2 pessoas com 2 pallets. Então, se o Valdemir estava passando na rua e eu também estava, o Valdemir tinha que esperar até que eu descarregasse todo o meu pallet. Então, literalmente, ele cruzava os braços e ficava aguardando. Isso, a nossa produtividade caía. Tá? Então, esse aqui é um resumo, tá, do layout. E a gente vai agora, eu vou apresentar mais um pouquinho do estado atual.
Assim como o Alan, né, da Mallory apresentou, ele também usou o mesmo modelinho, né, que a Belge nos forneceu também. Então, esse aqui foi quais são as áreas que a gente vai estar atuando, né? Primeiro, o recebimento, que não tem como, né? Eu tinha que olhar para o recebimento, né? E depois as linhas de case, aquela área que eu mostrei para vocês circular, chama case, tá? E a parte de conferência, né? Que eu também tinha uma área para fazer conferência. Como que surgiu a Belge, né? Então, como eu comentei com vocês, a gente estava em fase de mudança de cultura e a mudança era muito grande, né? A gente já tinha mais ou menos 2 layouts na cabeça, a operação até procurou, né? Falou assim, não, a segunda opção que eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que foi até a que nós optamos, eu acho que esse que vai dar o resultado. Só que, né, para não mexer com o cliente, né, não fazer uma mudança e depois, opa, a mudança não foi legal, vamos retornar, vamos fazer o teste. E o Kaizen ele sempre fala isso, né? A metodologia Lean fala isso. Precisamos testar. Foi aí que surgiu a Belge, né? Então começamos a procurar. Eu, particularmente, o Fernando, igual eu comentei, eu tenho 12 anos na área de Lean. Eu nunca tinha trabalhado com o ProModel, né? Eu trabalho com a ferramenta que é Standard Work, que eu tenho que fazer na mão. Só que como que eu ia testar, né, gente? Como que eu ia fazer os ganhos? Não tinha como fazer. Então, nosso diretor, né, que é diretor de operações, ele já tinha falado, olha, eu conheço o ProModel, já ouvi falar, vamos procurar essa ferramenta, vamos trazer para a Penske. Foi aí que o Marcelo veio e a gente começou a fazer todo o estudo, né? Até perguntaram aqui, eu não lembro quem perguntou, coletar os dados é simples? Eu achei o mais difícil. A parte, eu sempre falo, no Lean, os 70% que nós iremos gastar é no levantamento de dados. Porque depois você sabe todo o resultado, os ganhos, é XY, você só tem que executar, é braçal, é mais fácil, é muito mais fácil, quando você já tem o resultado, né? Então esse aqui foi, né, a localidade do nosso CD, inclusive, uma parte interessante, não sei se eu comentei com o Marcelo, né? Nós estávamos numa região, numa cidade, e nós mudamos. Gente, quem trabalha com Lean sabe como que é essa questão. Quando o Kaizen está, né, bem infiltrado e bem maduro no processo, você pode virar as costas que a operação vai fazer. E ela mudou a operação, eu fui depois de 2 meses dessa operação, eu cheguei na operação e a mesma estrutura, ela foi alterada, ela levou, gente, não mudou nada. E até depois, o Valdemir vai falar, é interessante que essa ferramenta foi bem vantajosa a implementação, que hoje quando eu passo lá nessa operação, eu sou parada toda hora porque o pessoal quer mais. É mais Kaizen, quer mais ProModel, viu? Quando que o pessoal da Belge vai voltar? É assim que o pessoal comenta. Inclusive a gente vai ter nossos funcionários participando do próximo treinamento da Belge, gente. Próximo treinamento do ProModel e tanto, né, que trouxe resultado. Bem, esses aqui são os nossos produtos, tá? Os alimentos inertes, saneantes e pneus. A nossa demanda lá, até para vocês entenderem, a gente tem 1,9 milhões, né, de caixas em movimento, 1,9 milhões de caixas por mês, dentro dessa área que é o case lá. Ou seja, 70% do material que passa pelo recebimento, ele passa para o case, passa pelo case. Aí a gente estava até conversando, né, antes quando a gente estava montando a apresentação, e os 30% por onde passa também passa pelo case. Então até, né, comentando e rindo, né? Só que eles são pallet full, ele é pallet fechado, não precisa ficar distribuindo, é a única diferença, mas ele passa por lá também, ok? Qual que era o nosso gargalo? A gente tem os picos, né? Acho que aqui ninguém tem pico, né? Nós temos, né, Valdemir? Lá em outubro, os 3 últimos meses, estoura. Então quando chegasse em outubro, o que a gente ia fazer? Eu ia ter que contratar mais funcionário. E contratando, eu ia ter que chegar para o meu cliente e falar, viu, vou ter que repassar o custo para você. E olhando pelo Lean, nós queremos satisfazer o cliente, é o que a Penske busca. Então não queremos repassar esse custo. Então vamos fazer o trabalho, né? Foi aí que o Marcelo nos ajudou com todo o levantamento. Quais eram os principais desperdícios? Eu até comentei lá anteriormente, né? Os corredores ficavam bloqueados, risco de acidente, que é uma das prioridades Lean, né? O meu primeiro item que eu tenho que olhar é a segurança do colaborador. Então tinha risco de acidente ali sim, porque os pallets são altos. Então eles estão lá puxando, existia um risco de tombar o pallet. E tombar em cima do funcionário é muito perigoso, né? A gente tinha uma redução de capacidade, porque os corredores estavam bloqueados, eu estava passando com o meu pallet, viu o Valdemir, e ele ficava de braços cruzados. Morosidade e funcionário de espera. Ok? Bem, essa metodologia, muito parecida com o que o pessoal da Mallory colocou, né? O Marcelo veio, fez a especificação, começamos a fazer a construção, a calibração, fazer os testes, tirando cronoanálise dos tempos também, que é um trabalho, né, trabalhoso, no caso, tirar os números, né? Fizemos experimentações. As experimentações, gente, é validação com o time, inclusive. Então a gente chamava a operação, viu? Senta aqui com a gente, Marcelo junto também, vamos validar isso mesmo.
Faz sentido o que a gente está colocando? Se não faz, vamos voltar e vamos fazer o teste novo. Bem, identificou os gargalos, dando sugestão de melhorias no meio, e aí veio a apresentação do resultado, ok? Então foi esse o modelo que nós seguimos. Bem, esse aqui só para vocês entenderem, nós jogamos duas propostas, né? Falou, Marcelo, eu tenho duas propostas para fazer. Vamos testar essas duas? Uma, o que era? Continuar no mesmo layout que vocês viram, que é, se vocês olharem, que só não tem a doca, tá? Só não tem aqui a parte do inbound. Mas aqui é o nosso stage, que a gente fala que é o case, né, aliás, o case aqui. A única diferença é vamos alargar as ruas para ver qual que é o ganho, porque a mudança não seria tão grande. Testamos esse, e depois nós vamos inverter, né? Vamos inverter, em vez de ser, né, nesse layout, vamos dar um giro de 90 graus e deixar a rua de acordo com a doca. Essa seria uma mudança muito grande. Então, isso que a gente não queria mudar no achismo, né? Igual eu falo, o Marcelo comentou, o Alan comentou da Mallory, né? Vamos ter com o achismo, eu quero ter certeza. Até para chegar no meu cliente, chegar na minha diretoria, pode mudar que o negócio vai dar certo, né? Então, fez essas duas simulações, e aí agora o meu amigo Valdemir vai apresentar aqui, eu queria que ele viesse até aqui, para ele falar, porque eu faço questão de que ele fale o sentimento, o que ele sentiu na questão da mudança, tá? Boa tarde a todos. Me apresentar, eu sou o Valdemir, sou supervisor de operações, formado em logística, e aí repetindo o erro, pós-graduado em engenharia logística. E para ajudar tudo isso, eu fiz um coach, né, um MBA em coach e liderança para tentar sobreviver na operação. Fiquei preocupado porque a Fernanda falou o tempo todo, o Valdemir fica de braço cruzado, isso me deixou incomodado. Vou usar outro exemplo. Então, pessoal, rapidinho para a gente encerrar, nós tínhamos este problema, e aí, como a Fernanda disse, a operação passou o sentimento dela, projetou algumas questões para que favorecessem a produtividade e a melhor performance. O pessoal de melhoria veio, ouviu o que a operação tinha a dizer, mas precisava que isso fosse endossado por alguém. E aí, como a Fernanda disse, o diretor citou a ferramenta e chamou a Belge junto com o Marcelo. O Marcelo esteve na operação, tirou algumas medidas junto com o nosso pessoal e nós avançamos nesta questão. Vamos lá. Precisávamos mudar. Então, o que nós vamos fazer? Como vocês viram, nós tínhamos um layout que não favorecia muito bem. E aí a ideia foi, vamos inverter esse layout e dar um giro de 90 graus. E assim o fizemos. Desculpa que eu estou voltando. Aqui. Vamos lá. Primeiro cenário, como a sugestão, você iria alargar essas ruas para que você tivesse um fluxo maior de pessoas e, consequentemente, melhorasse isso e evitasse um problema que era eminente, que era a questão de acidente. Porque muitos carrinhos andando, muita movimentação, e tinha um problema muito grande ali que você poderia ter um acidente com um colaborador. Opa. Não. Vamos lá. Isso. Então, conforme já falado, era a largura das ruas, o stage permaneceria da mesma forma. Ok? Então, a eliminação de uma parte dos bloqueios na passagem. A questão aqui, as docas não eram dedicadas e esse stage ficava nessa situação. Então, ou seja, o colaborador pegava um pallet aqui, ele tinha que voltar e nessa sequência de rua, ou seja, ele caminhava muito para que ele fizesse toda a distribuição, porque ele vai fazendo por visitas, né? Então, ele pega um pallet e cada visita ele vai determinando uma quantidade de caixas depositadas. Então, isso permitiria também um maior fluxo de pessoas na rua, redução do risco de acidente e um ganho de produtividade. Esse é o nosso primeiro cenário. Teríamos um ganho que iniciaria com 5%, ok? Então vamos para o cenário 2. Uma simulação ali de como que ficaria a movimentação, na animação ali feita pelo pessoal da Belge, para vocês terem uma noção de como ficaria, ok? Então um giro de 90 graus. Então nós invertemos o stage, ele permanece da mesma forma, só que aqui as ruas agora não estão mais horizontais, elas estão verticais. Então o que acontece? E deixamos docas específicas por categoria. Então quando o carro chegava na entrada do CD,
não era qualquer doca que ele poderia descarregar, como no cenário anterior. Agora ele já tinha uma doca específica, e com isso nós ganhamos na movimentação. O colaborador não precisava mais pegar o pallet aqui e fazer todo o caminho inverso. Ele já entra de acordo com a categoria específica, e isso favorece a movimentação dele e, consequentemente, a produtividade, conforme vocês podem ver nessa foto aqui. Ok? Então, quais foram os ganhos? O layout na vertical, com docas dedicadas para cada categoria, um espaçamento de 25 centímetros às lojas, o que facilitaria o colaborador poder se locomover ali para poder acondicionar as caixas com mais qualidade. A criação, nós aumentamos, o nosso carro-chefe é alimentos. Então o que nós fizemos? Ora, não faz sentido eu ter a mesma quantidade de ruas para a quantidade de categorias se eu tenho uma demanda maior de alimentos. Então nós colocamos uma rua a mais de alimentos, de caixa pesada separado de leve, com isso evitar a avaria do produto. A eliminação da área de conferência, o pallet ele era preenchido, depois ele ia para uma área de conferência, ou seja, isso gerava um retrabalho. Então qual a conclusão que nós chegamos? Vamos fazer uma auditoria em loco. Então conforme esse produto ele é distribuído, automaticamente ele já é conferido, já é auditado, e você elimina esse gargalho lá na frente e você ganha também em produtividade. A redução do percurso do colaborador, conforme nós havíamos mencionado, naquela situação ele andava neste sentido, porque era independente da doca, agora não. Com doca dedicada e o espaçamento menor, a gente eliminou pelo menos em 20% aí a caminhada do colaborador. Isso um período de 8 horas. E o ganho foi acima de 8%. Então, foi isso aí que resultou a nossa parceria com a Bélgica. Muito obrigado a todos.